Abram suas Bíblias no livro de Juízes, ou acessem as suas Bíblias, bem que o texto vai estar aqui também para que vocês possam acompanhar. Mas é legal abrir e marcar aí para você depois remeditar e refletir na sua casa. Você já se sentiu alguma vez que sua vida está um caos, uma loucura, um monte de coisa acontecendo, e veio aquele sentimento de que Deus abandonou a gente? Aquele sentimento que Deus está ausente, que Deus está distante. Aquele sentimento também que você é incapaz, que você é fraco, que você não tem condições de fazer o que precisa fazer. Sentimentos de culpa, de autodepreciação, de se sentir pequeno e ao mesmo tempo sentir que Deus me abandonou. Eu já passei por esse tipo de sentimento, eu já passei por esse tipo de experiência. E essa foi a experiência que Gideão passou aqui e que nós temos algumas coisas para aprender nesse texto, nessa história, que é tão linda. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu me encontro na fraqueza, é que Deus me torna forte. Juízes capítulo 6. Antes de ler o texto, lembrando um pouco do que está acontecendo aqui. Qual é o contexto? Depois que Moisés liberta o povo do Egito, ou melhor, Deus liberta o povo por meio de Moisés do Egito, eles ficam 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos no deserto, finalmente eles entram na terra prometida sob a liderança de Josué. Moisés já tinha morrido, então com Josué eles entram na terra prometida. Com Josué liderando, o povo passa pela cidade de Jericó, cantamos aqui hoje, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Eles destroem e conquistam a terra prometida, a terra não fica toda conquistada, mas eles começam a conquistar. Josué então dá uma ordem para o povo, olha, continuem essa conquista, continuem fiéis a Deus. Só que depois da morte de Josué, o povo se esquece de Deus. E aí começa então um ciclo da história de Israel, que é um ciclo de que o povo se lembra de Deus e se esquece de Deus, se lembra de Deus e se esquece de Deus. E fica esse ciclo constante, do povo se lembrando de Deus e se esquecendo de Deus. E o ciclo do livro de Juízes é exatamente esse. O povo se esquece de Deus, vem a opressão. Depois que vem a opressão, eles se arrependem, clamam por salvação. Deus levanta um libertador, um juiz, traz libertação para o povo. Eles vivem em paz por um tempo. Depois que aquele juiz morre, o povo se esquece de Deus de novo e o ciclo se inicia outra vez. Esse é o ciclo do livro de Juízes. E aqui no capítulo 6 nós estamos no terceiro ciclo. Já aconteceu isso 2 vezes. 2 juízes foram levantados, ou melhor, 3 juízes, 3 ciclos, não, foi Otoniel, Eude e Baraque e Débora. Então, esse aqui já é o 4º ciclo, me confundi. Esse ciclo já aconteceu 3 vezes, e aqui nós estamos no 4º ciclo. E nós vamos ler o texto a partir do versículo 1. Diz assim, vocês podem acompanhar aí. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram socorro ao Senhor. Por socorro ao Senhor. Muito bem, nós estamos aqui no 4º ciclo então. Nós vemos que mais uma vez o povo se esqueceu de Deus. Mais uma vez fez o que Deus reprova. E quando eles se esquecem de Deus, eu já falei isso aqui algumas semanas atrás, quando nós nos esquecemos de Deus, nosso coração faz o quê? Se curva a qualquer outro falso Deus. E eles começam a adorar falsos deuses. Se esqueceram de Deus mais uma vez. E agora, por causa da consequência do seu pecado, a opressão que veio sobre Israel foi a pior até agora. As opressões antes eram mais brandas, apesar de serem terríveis. Mas agora a opressão é tanta, que eles se empobreceram a tal ponto de não ter mais comida. O texto diz que os midianitas invadiam a terra, e é interessante que o interesse dos midianitas aqui não era um interesse de controle político,
porque eles não tinham interesse de controlar politicamente aquela região, era uma exploração de passar, pegar tudo que tinha, pega todas as riquezas, pega toda a comida, pega todo o alimento, vai embora e deixa o povo na miséria. Era isso que os midianitas estavam fazendo aqui. E a Bíblia diz que a situação era tanta, que o povo de Deus estava se escondendo nas cavernas, porque eles já não sabiam mais o que fazer. E então, por causa dessa extrema pobreza, por causa dessas severas consequências dos seus pecados, o povo clama a Deus. Lembram que Juízes tem um ciclo, que o povo está mal com Deus, se esquece de Deus, eles clamam e Deus levanta um juiz. Então é de se esperar que agora Deus levantará um novo juiz para resgatar o povo. Foi isso que aconteceu com Otoniel. Na verdade, o povo estava mal, eles clamaram a Deus, Deus levantou Otoniel. Otoniel trouxe libertação. O povo se esqueceu de Deus mais uma vez, a opressão veio, o povo clamou por salvação, Deus levantou Eude. Eude salvou o povo, Eude morreu, o povo se esqueceu de Deus novamente, a opressão veio novamente, e aí eles clamam por socorro outra vez, Deus levanta Débora e Baraque. E eles resgatam o povo, e aí eles morrem, o povo se esquece de Deus novamente, agora eles clamam a Deus. Então a nossa primeira reação é pensar, pronto, Deus vai levantar outro Salvador. Mas é interessante que antes de Deus levantar um Salvador, diferente das outras ocasiões, agora Deus me envia um profeta, um sermão. E aqui nós vamos ter a primeira coisa que nós aprendemos nessa história de Gideão. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história de Gideão é que é preciso, antes de tudo, arrependimento. Que é preciso, antes de tudo, ouvir a palavra de Deus que nos acusa do nosso pecado. Interessante que o texto vai dizer lá no versículo 7, vamos ler. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Olha que interessante, Deus não levantou um juiz, Ele mandou um sermão. É como se Deus estivesse dizendo, antes de eu trazer salvação, eu preciso que vocês me ouçam e que vocês prestem atenção da seriedade do pecado de vocês. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus traz um sermão. A primeira resposta de Deus ao clamor do povo não é enviar salvação ou um salvador, mas dar-lhes um sermão. Para que eles pudessem apreciar a libertação futura, primeiro, o povo de Deus precisava entender do que eles precisavam ser resgatados. Porque o povo clamou a Deus, Senhor, nos resgate de Midian. E Deus envia um sermão dizendo, não é de Midian que vocês precisam ser resgatados. Vocês precisam ser resgatados do pecado de vocês, da desobediência de vocês, porque vocês não me deram ouvidos. Talvez você esteja clamando a Deus, Deus me liberta da opressão, Senhor resgata a minha vida. E talvez Deus esteja justamente trazendo um sermão para você hoje, dizendo, olha, na verdade a libertação que você precisa é do seu próprio pecado. Porque Deus diz o que Ele faz, Ele lembra ao povo, vocês lembram? Eu salvei vocês de graça. Eu tirei vocês do Egito sem que vocês merecessem. Foi isso que Deus fez. Mas o que nós fizemos? O que foi que o povo fez? Eles não deram ouvidos. Se esqueceram do Senhor e pecaram. E Deus manda o profeta para convencer o pecado do povo antes de mandar o juiz, porque parece dar a entender, na verdade fica claro nesse texto, que o povo estava vivendo aqui não era um arrependimento genuíno. Eles não estavam arrependidos, eles estavam sentindo um remorso. Eles estavam sentindo um remorso por causa das consequências do seu pecado. E por que eu digo que não há arrependimento? Porque no texto nós vemos que não há evidência de arrependimento. Daqui a pouco nós vamos continuar lendo o texto, nós vamos ver que o povo está afundado em idolatria, eles estão afundados em pecado, não há arrependimento.
Eles não clamaram a Deus por salvação porque eles entenderam que estavam em pecado. Eles clamaram a Deus por salvação por causa das consequências do pecado. A pobreza, a miséria, os problemas. Então eles não estavam arrependidos, eles estavam tristes por causa das consequências. Os dois sentimentos são marcados por tristeza. Tanto o arrependimento é marcado por uma profunda tristeza, mas o remorso também é marcado por uma profunda tristeza. Só que existe uma grande diferença entre os dois. Existe uma grande diferença entre sentir remorso e arrependimento. O remorso, ele não produz mudança. O remorso não produz transformação. Porque o remorso é só a tristeza por causa das consequências do pecado, mas não pelo pecado em si. E se não houver consequências, não há tristeza. Pode ser que você esteja vivendo em pecado sem se sentir triste, porque não existe consequência. Mas quando as consequências chegam, aí a gente sente remorso. Não existe tristeza pelo que o pecado é, por afligir o coração de Deus, por profanar o nosso relacionamento com Ele. O foco do remorso é todo horizontal. Portanto, quando a gente simplesmente clama a Deus por salvação por causa de um remorso dos nossos pecados, ou pelas consequências dos nossos pecados, não existe transformação. Logo que as consequências passam, a gente volta a cometer os mesmos pecados. A gente volta a cometer os mesmos erros. Porque não houve arrependimento. Será que o arrependimento que você tem sentido, ou melhor, a tristeza que você tem sentido por causa das consequências do pecado, na verdade, só um remorso por causa das consequências que têm acontecido? Sua esposa ou seu marido ficou triste com você por causa do seu erro. Aí você pede perdão. Aí você clama a Deus. Aí me perdoa, estou arrependido. Aí quando vocês resolvem o relacionamento, está tudo bem? Passou um tempo, o mesmo pecado, o mesmo erro. Ai, me perdoa, eu estou arrependido. Aí fica tudo bem. Passou um tempo, o mesmo erro, o mesmo pecado. Isso é uma grande evidência que não há arrependimento por causa do pecado. Só existe um remorso por causa das consequências do pecado. E era isso que estava acontecendo aqui com o povo. Eles clamaram a Deus, mas eles não clamaram a Deus porque perceberam que perderam o relacionamento com Deus. Eles clamaram a Deus porque estavam pobres. Foi por isso que eles clamaram. E o arrependimento genuíno se concentra num único resultado permanente e real contra o pecado, que é a perda do nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós precisamos ouvir essa palavra. Por isso que nós precisamos de um sermão de Deus. Se nós estamos vivendo um caos na nossa vida, nós precisamos desse sermão de Deus dizendo: olha, será que você está triste por causa das consequências na sua vida? Ou você está triste porque perdeu o seu relacionamento comigo por causa do pecado? Porque pecado é ofensa contra Deus. E apenas depois do arrependimento é que vem a restauração completa de Deus. E muitas vezes, a gente fica desesperado, não é porque ofendemos a Deus, é porque nós perdemos os prazeres, ou perdemos as coisas que os nossos falsos deuses nos davam. E quando nós perdemos aquelas coisas que os nossos falsos deuses nos davam, nós entramos em desespero e pedimos perdão. Só que você não está pedindo perdão porque você pecou. Você está pedindo e clamando a Deus porque você perdeu o que você tinha. O que você está sentindo é remorso. Deus envia um profeta para o povo, justamente para dizer: vocês estão clamando a mim, só que vocês estão clamando a mim para voltarem a ter a vida que vocês tinham. Vocês perderam aquela vida que vocês tinham, por isso vocês estão clamando a mim. Mas vocês precisam clamar a mim, para que vocês restaurem o relacionamento, para que o pecado de vocês sejam realmente perdoados, para que haja arrependimento genuíno. O remorso, ele tem tudo a ver com o nosso ego. É eu que estou sendo injustiçado, a minha vida está em frangalhos, o meu coração só tem lágrimas. O arrependimento verdadeiro tem tudo a ver com Deus. Foi Deus quem foi ferido. Foi a natureza do Criador que está sendo rejeitada. São os atos salvadores de Deus que eu estou banalizando. Nós precisamos nos lembrar que o nosso pecado ofende a Deus. Talvez existam comportamentos na sua vida
Talvez existam comportamentos na sua vida que não mudam e que você não sente, mudar aqui, talvez você tenha aquele sentimento, tá tudo bem, isso não tem nada a ver, Deus aceita isso. Porque não há remorso, não há tristeza, mas nós precisamos lembrar que o nosso pecado ofende a Deus. O que nós estamos lamentando? O que você tem lamentado? As consequências do pecado em si? Ou a perda da alegria que aquele ídolo te oferecia? Nós temos então que ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos desses sermões que os profetas nos trazem. Ouvir a palavra de Deus, para nos arrependermos genuinamente. E outra coisa, identificar quais são os atoleiros espirituais da nossa vida. Como assim? Existem pecados que nós cometemos, que faz parte das quedas da vida. Nós pecamos. Infelizmente, nosso coração é pecador. Só que é normal, não é normal. Acontece de nós pecarmos. Só que quando nós pecamos, nós nos arrependemos do nosso pecado, nos levantamos e seguimos em frente. Só que existem algumas situações que são atoleiros espirituais. A gente atola e trava naquele mesmo pecado e a gente não consegue sair daquele ciclo vicioso. Pornografia, ira, ego, seja lá orgulho, a gente fica travado no mesmo pecado, a gente está atolado naquele mesmo pecado. A gente está atolado naquele mesmo pecado. A gente fica triste, aí depois fica bem. A gente fica triste de novo, a gente fica triste de novo, a gente fica triste de novo. Meu irmão, se você continua caindo na mesma cova espiritual, e suas quedas não diminuem de intensidade, talvez o que você esteja sentindo é só um remorso, mas não um arrependimento genuíno. Você ainda não entendeu que esse seu pecado estraga e separa os relacionamentos com Deus. Então disponha a identificar aquilo que tem feito você cair. Nós precisamos de arrependimento genuíno. Essa foi a primeira coisa que acontece aqui nessa história, e Gideão nem entrou na história ainda. Um sermão de Deus, para que nós não tenhamos remorso, mas arrependimento por causa do nosso pecado, porque os problemas da nossa vida muitas vezes estão vindo por causa do pecado. Só que aí nós temos uma segunda coisa que nós vemos nesse texto. Uma graça imerecida. Isso é maravilhoso. Porque eu pergunto para vocês, para quem já leu esse texto, vocês encontram nele algum sinal de que Israel se arrependeu genuinamente? Não há. Não há sinal de que Israel se arrependeu genuinamente. Eles continuam atolados nos mesmos pecados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O próprio pai de Gideão tinha ídolos e estátuas. Eles estão atolados no mesmo pecado. Não há evidência de arrependimento. Mas mesmo assim, mesmo sem evidência de arrependimento, Deus manifesta a sua graça maravilhosa. E aí nós vemos essa graça imerecida a partir do versículo 11. Onde diz que então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Depois que o povo clama por salvação, Deus envia um sermão dizendo: vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. Não há arrependimento. Mas mesmo sem arrependimento, Deus manifesta a sua graça, levantando e escolhendo um juiz para salvar Israel. Gideão. E é interessante, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que nós temos aqui um cara que está com medo, escondido, malhando trigo, escondido para que ninguém fosse roubado, ou seja, um medroso, e um anjo aparece para esse rapaz e fala: poderoso guerreiro. Parece irônico, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos perceber qual é o nosso pecado contra Deus, mas há uma boa notícia, meu irmão, que Deus manifesta a sua graça, mesmo antes de nos arrependermos. Deus não nos começa a nos salvar porque nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque Ele manifestou a sua salvação graciosamente. É como o apóstolo Paulo fala em Romanos, que Deus demonstra o seu amor para conosco, e Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos
pecadores. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho das boas notícias que a palavra de Deus nos traz, que mesmo antes de nos arrependermos, mesmo antes de demonstrarmos arrependimento, Deus envia a sua salvação graciosamente. Ele nos salva antes mesmo que a gente se arrependa. Olha que notícia maravilhosa. E aí nós nos arrependemos, como eu acabei de falar, a gente não se arrepende para que Deus nos aceite. Deus, eu vou me arrepender, eu vou fazer alguma coisa para que o Senhor me aceite de volta. Não, nós nos arrependemos porque Ele nos aceitou primeiro. Porque Ele morreu por nós, porque Ele manifestou a sua graça sobre nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. É essa graça que Deus está manifestando para o povo, aqui no Antigo Testamento, mesmo antes que haja evidência de arrependimento. Mas aí Gideão vai passar por algumas crises, né? E a gente vê que essa graça de Deus, ela nos capacita também. Essa graça maravilhosa de Deus, ela nos leva a um arrependimento genuíno, verdadeiro. E essa graça maravilhosa de Deus nos capacita, nos faz ter uma nova visão de quem nós somos. Olha que interessante o que acontece com Gideão, porque nós vamos ver aqui a visão que ele tem de si mesmo. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Interessante que quando Deus aparece para Gideão, Gideão diz, o anjo aparece para Gideão e diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha bem, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A primeira resposta de Gideão é, tá nada. Mentira, o Senhor não está com a gente. Olha o que está acontecendo na minha vida, olha o que está acontecendo na nossa vida. O Senhor não era lá o Deus de Israel que tirou o povo do deserto? Não foi o Senhor que levantou Moisés e fez todos aqueles milagres? Por que o Senhor se esqueceu da gente agora? O Senhor nos abandonou. Olha só a reação de Gideão. O Senhor nos abandonou, o Senhor não está com a gente nada. Eu ouvi falar daquelas histórias lá, que o Senhor levantou Moisés, levantou um monte de gente para libertar a gente, mas agora o Senhor nos abandonou. Nós que estamos lendo a história de fora, a gente percebe muito bem que Deus nunca abandonou Israel. Na verdade, a mensagem do profeta foi exatamente o contrário. O que o profeta diz, basicamente? É Deus dizendo para Gideão, não, Gideão, eu nunca abandonei vocês, foi vocês que me abandonaram. Foram vocês que se esqueceram de mim. Foram vocês que me rejeitaram. Eu nunca estive distante de Israel, mas vocês escolheram outros deuses. Vocês escolheram entregar o coração de vocês para outros amores. Eu nunca estive distante. Eu nunca estive distante. Foi essa a resposta que Deus nos dá nesse texto. Nós precisamos tomar cuidado para não cair no mesmo erro que Gideão caiu. De ter essas reações que Gideão teve. Muitas vezes a gente vê os nossos problemas como se Deus tivesse nos abandonado. Como se Deus estivesse distante de nós. Eu não tenho dúvida que talvez muitos de nós aqui já teve essa mesma reação de Gideão. O Senhor não está comigo não. Não é o Senhor que fez todos aqueles milagres, que fez todas aquelas coisas. O Senhor me abandonou, o Senhor não está com a gente. E Deus nos responde da mesma maneira. Olha, eu nunca abandonei, talvez você tenha me abandonado. Talvez você tenha se esquecido e dobrado seu coração a falsos deuses. E outra coisa, tem uma outra reação interessante de Gideão aqui. Que Gideão espera um Salvador, né? Senhor, o Senhor não levantou Moisés lá no passado? Faz alguma coisa, Deus. Senhor, faz alguma coisa para mudar essa situação. Faz alguma coisa para resolver tudo isso. Ao invés de se ver, talvez, como uma solução para o problema. Porque Deus olha para Gideão e diz, realmente, eu sou o Deus que levantou Moisés, que levantou várias pessoas para salvar Israel, e agora eu estou levantando você, poderoso guerreiro. Gente,
Gideão, ele estava malhando trigo escondido, com medo. Ele mesmo fala, mas Senhor, eu sou o menor de todos. A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Sou o pior de todos, o Senhor não está com a gente, mas Deus diz, o Senhor, você é poderoso guerreiro. Olha só como Gideão responde lá no versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Interessante que Gideão, ele reconhece que ele é fraco. Eu não acho aqui que Gideão está como que fala, tendo aquela modéstia de se autodespedir. Ele realmente reconhece que ele não é ninguém. Gideão, ele é fraco. Gideão, ele está com medo. Gideão é o menor de todos. Ele é o mais desprezível aqui nessa situação. Ele reconhece que ele nada tem diante de Deus. Mas Deus aparece para Gideão e diz, poderoso guerreiro. Meu irmão, se Deus diz poderoso guerreiro, então ele é poderoso guerreiro. Vocês já pararam para prestar atenção no poder das palavras de Deus? Porque a palavra de Deus é poderosa. Ele diz, haja luz, houve luz. Que as águas se separem, e as águas se separaram. Que haja criaturas, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que Deus diz acontece. Se Deus chega para Gideão e diz, você é poderoso, então ele é poderoso. Só que aqui que a gente vê o paradoxo do evangelho. Porque Gideão, ele não é poderoso. Gideão é fraco, miserável, ele entende da sua fraqueza, da sua pequenez, mas por causa da graça de Deus e do que Deus faz, ele se torna poderoso. É isso que a graça de Deus faz em nossa vida. Como o próprio apóstolo Paulo fala, que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando nós somos fracos ou reconhecemos que nada temos diante de Deus, nós podemos viver como justos, perdoados e redimidos. A palavra de Deus diz que você foi salvo, perdoado, justificado pelo sangue de Jesus. Assim como Gideão, você não merece, você não consegue fazer isso, você nada tem diante de Deus, mas porque Deus declarou que você é justo, então você é justo. Pela graça de Deus, por causa do que Deus faz. E Deus declara, poderoso guerreiro. Deus afirma que Gideão é, então ele é. Nós temos aqui então, nesse texto, algumas coisas que nós aprendemos. Que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos ouvir uma palavra de acusação. Que a graça de Deus se manifesta mesmo antes de nós nos arrependermos, e essa graça transforma a nossa identidade, transforma o nosso olhar sobre nós mesmos, assim como fez com Gideão. E a terceira coisa que nós vamos ver nesse texto é uma revelação sobrenatural de Deus. Nós vamos ver Deus se manifestando e se revelando a Gideão de forma maravilhosa. Versículo 17. Então Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele na grande árvore. E o anjo de Deus lhes disse: apanhe a carne e os pães sem fermentos, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Interessante que aqui
Deus se manifesta a Gideão milagrosamente. Resumidamente, Gideão prepara uma oferta a Deus, um alimento, uma comida àquele anjo. Aparentemente aqui nós temos um anjo comum, como se fosse uma pessoa comum, não dava para perceber que era um ser divino. E Gideão oferece aquela comida, então aquilo pega fogo, sobrenaturalmente, e Gideão então percebe que está diante de Deus. E quando ele percebe que está diante de Deus, ele percebe que é um pecador, porque ele diz: eu vi o Senhor, eu vou morrer. Agora eu vou morrer, porque se Deus é santo e justo, eu não mereço estar na presença dele, eu vou morrer. E Deus, como manifestou a sua graça, diz: calma, Gideão, fique em paz, você não vai morrer. Mas nós temos aqui a manifestação de que Deus, na verdade, nunca abandonou Israel, não abandonou a Gideão, e ele se revelou a Gideão. E da mesma forma ele se revela a nós também. Cristo Jesus é a plena revelação de Deus. E nele nós temos a revelação da plena graça de Deus sobre nós. Nós não precisamos de mais nenhum sinal. E é interessante ver essa jornada de Gideão. Alguém que era fraco, que era alguém que se via como o menor de todos. Ele entende que é pecador e que precisa se arrepender verdadeiramente. A graça de Deus se manifesta a ele, Deus se manifesta a ele graciosamente. Ele reconhece quem Deus é, então gera arrependimento profundo. E agora que ele se encontra com Deus e vive um arrependimento verdadeiro, acontece uma mudança radical. Uma mudança radical. No versículo 25 diz que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. No momento em que nós nos encontramos com Deus, todos os ídolos devem cair por terra. Todos os falsos deuses devem ser destruídos. E somente um arrependimento genuíno e verdadeiro produz essa transformação radical. No momento que Gideão passa por essa experiência com Deus, ele então derruba os ídolos do seu próprio pai. Olha que interessante, o próprio pai de Gideão tinha lá uma estátua de Baal, um monumento a Aserá. O que nós vemos aqui é que os israelitas, eles não trocaram a Deus por um falso Deus. Eles simplesmente colocaram os falsos deuses no meio do seu culto. Eles estavam: está tudo bem, a gente adora a Deus aqui, a gente cultua a Deus formalmente, mas ao mesmo tempo a gente dedica o nosso coração a outros amores, né? A gente dedica o nosso coração a outros deuses. Nós amamos e adoramos a Deus, mas a minha esperança mesmo está lá na minha vida profissional, nas coisas que eu tenho que fazer, nos meus relacionamentos. A nossa vida geralmente gira em torno de falsos deuses. Isso acontece com a gente. Olha só o que o Michael Wilcock, ele disse, algo interessante, essa citação: os deuses não mudaram, pois a natureza humana não mudou. E esses são os deuses que a humanidade sempre recria para si mesma. O que as pessoas desejam? As mais modestas buscam segurança, conforto, diversão módica. As mais ambiciosas procuram poder, riqueza, autoindulgência desenfreada. Em qualquer época existem forças em ação que prometem satisfazer os nossos desejos. Sejam elas programas políticos, teorias econômicas, opções profissionais, filosofias, opções de estilo de vida, programas de entretenimento. E todas têm uma característica em comum: prometem melhorar a vida além do que conseguiríamos por nós mesmos. Contudo, ao mesmo tempo, parecem abertas à nossa manipulação, de modo que alcancemos nossos desejos sem perder a independência. Este é o inimigo entre nós. Afirmamos adorar a Deus, porém o mundo se insinuou em nosso coração e o controla. Nós temos dedicado a nossa vida a falsos deuses. E o verdadeiro avivamento acontece quando nós entendemos que estamos em pecado direto contra Deus e derrubamos os nossos falsos deuses. Esse verdadeiro arrependimento trouxe uma verdadeira mudança na vida de Gideão. Continuando o texto, finalzinho, eu não vou ler todo aqui,
Mas é interessante que Gideão vai pedir alguns sinais para Deus. Ele vai dizer: Deus, então, se o Senhor realmente está comigo, se o Senhor realmente está com a gente, deixa eu te pedir um sinal. Eu vou colocar um novelo de lã aqui fora, e aí, se o novelo de lã amanhecer molhado, eu vou saber que o Senhor está comigo. E aí ele faz isso e Deus dá o sinal para Gideão, e o novelo de lã amanhece molhado. Aí Gideão, não satisfeito, chega para Deus e fala: Deus, não quero deixar o Senhor irado não, mas eu vou pedir mais um sinal aqui. Agora eu vou colocar o mesmo novelho, mas se no dia seguinte o novelho de lã estiver seco, mas toda a relva em volta estiver molhada, toda a grama em volta estiver molhada, aí eu vou saber que o Senhor está comigo, que o Senhor é poderoso mesmo. Interessante que Gideão fez esses testes com Deus, né? Eu já vi muita gente lendo esses textos e dizendo assim: olha, que falta de fé de Gideão, né? Pedindo sinal para Deus. Deus, me dá um sinal se o Senhor está comigo mesmo. Se é para acontecer, que o telefone toque na hora que tem que tocar. Senhor, se é para ser, eu vou esperar ali no bebedouro ali fora. Se é para ser, a pessoa vai chegar e vai me dar um oi. Não é esse tipo de teste que Gideão está fazendo aqui. Lembramos que nós estamos aqui falando de uma época em que a Bíblia não estava disponível, que Gideão não conhecia bem quem era esse Deus. Nós temos aqui um ato de fé de Gideão, de pedir para que Deus se revele, para que Deus se manifeste. Nós temos aqui Gideão buscando conhecer esse Deus que se revela. E Deus graciosamente se revela a ele, para que Gideão pudesse ter certeza de que Deus tinha poder sobre a natureza, que Deus tinha poder sobre as coisas, e que Deus tinha poder para fazê-lo vitorioso. E nós, será que nós temos algum sinal de que Deus está com a gente mesmo? Será que nós temos algum sinal de que Deus realmente está comigo? Nós não precisamos hoje, meus irmãos, de um sinal do novelo de lã. Nós não precisamos mais fazer testes com Deus, pedindo: Senhor, se o Senhor realmente está comigo, se isso é de Deus, faz tal coisa. A gente não precisa mais disso, sabe por quê? Nós temos o maior sinal de todos, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E como igreja de Jesus Cristo, durante esses mais de 2000 anos de tradição cristã, nós temos um sinal que nós celebramos aqui todo mês, que nos lembra que Ele está conosco e o que Ele fez por nós, que é a ceia do Senhor. Por isso hoje nós vamos cear. Se você não pegou os elementos, o pão e o suco de uva, você pode ir ali atrás. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que se arrependeu genuinamente, se encontrou com Cristo Jesus, foi batizado e está em comunhão com a sua igreja. Se você já conhece Jesus como seu Senhor, se você já entregou a sua vida a Ele, participe da ceia junto conosco. E a ceia, eu esqueci o meu, obrigado. E quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós podemos ter um resumo do sermão de hoje. Vamos resumir o sermão de hoje no ato memorial da ceia. Porque a ceia do Senhor nos lembra primeiro e nos traz primeiro um sermão de acusação. De acusação do nosso erro, de acusação do nosso pecado. A mensagem de Jesus nos lembra que por causa do nosso pecado nós nos separamos de Deus. E muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, meu Senhor me abandonou. E Deus nos responde: não, foi você que me abandonou. Você que se esqueceu de mim. Jesus nos traz uma mensagem de acusação. Mas o sangue de Jesus, que é representado pelo suco de uva, e o pão, que representa o corpo de Jesus, nos trouxe salvação gratuita quando ainda éramos pecadores. Antes que você se arrependesse, Ele morreu na cruz por você. Antes que você se arrependesse, Ele morreu na cruz por você. E essa graça maravilhosa de Deus transforma a sua vida. E assim como Deus disse para Gideão, poderoso guerreiro, Ele diz para você hoje, justo.
perdoado, redimido, valente, poderoso guerreiro. Ele se manifestou a nós por meio de Jesus. O sangue de Jesus e o corpo de Jesus é a plena revelação de Deus. E quando nós nos encontramos com esse Jesus, a transformação genuína e os falsos deuses caem por terra. Por isso nós vamos celebrar ao Senhor esse memorial. Jesus nos ensinou dizendo que nós deveríamos sempre comer do pão em memória dele, até que ele venha. Eu quero convidar você a ficar em pé. Em memória de Jesus Cristo, que nos perdoou graciosamente, comamos do pão. Da mesma forma, Jesus repartiu o cálice e disse: este é meu sangue, que é dado em favor de vocês. Bebam e façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus, que se sacrificou e morreu na cruz. Participe do suco de uva. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque, como vimos hoje, quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, o Senhor demonstrou amor para conosco e nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Por isso nós nos rendemos e dedicamos a nossa vida ao Senhor completamente. Obrigado por essa noite. Nós te louvamos, te celebramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então vamos celebrar a nosso Senhor mais uma vez com um cântico de adoração, de louvor, com muita animação.